estão, meu querido nono ano? Eu queria ter gravado esse vídeo antes, mas não deu tempo, muita coisa pra fazer, mas agora estou aqui. Só porque essa matéria vai cair só ela na prova, então eu gostaria só de finalizar esse slide, que faltou um pouquinho só, e também mostrar o outro, sobre população e economia. Eu havia pedido que vocês lessem o capítulo 11 também, fizessem os exercícios, mas é diferente quando a gente explica aqui, se tiver ficado alguma dúvida. Eu tô sem aquele meu número de professora, né? Mas vou tentar estar disponível em outro lugar, tá bom? Mas sobre a Oceania, esse último continente que vamos entender, já falamos das bandeiras, dos países, certo? De algumas palavras específicas, né, como arquipélagos, sobre essas características das bandeiras, né? Eu acho que isso é muito tranquilo, assim. Acho que é um dos continentes mais, não só simples, mas um pouco mais uniformes. A questão das ilhas, a formação tectônica mesmo desse espaço, que tem a ver também com os animaizinhos, com a fauna. Espero que vocês consigam, né, ir passando isso, tentando explicar mentalmente, assim. Não vou ficar repetindo tudo, porque senão também cansa, pra quem já entendeu. Esses animais bonitinhos, esses animais típicos, esquisitos. E vocês entenderem a configuração dessas ilhas. Não só as ilhas vulcânicas, como eu já mostrei até aquele videozinho do Lavaiu, da Disney, mas também essas ilhas de coral, os atóis, né? Que são ilhas formadas pela cristalização de corais, que é super baixinhas, né? Pouco elevadas, enfim. E assim, tem muito mais debaixo da água, só que não são todos que a gente enxerga, que saem pra fora da água, certo? E tem algumas bem pequenas, assim, como vocês podem ver por esse mapa, também muito estreitas. Então, imaginem a população, que depois a gente vai entender um pouquinho. Quando a gente vê um arquipélago, eu peguei esse que é super interessante, que, assim, a maior altitude é 81 metros, né? Desse caso da ilha Banaba, né? Que faz parte de Kiribati. Mas tem também de 2 a 6 metros, então imaginem isso. Falando em corais, coloquei aqui para vocês conhecerem, que é muito famoso, muito conhecido, a Grande Barreira de Coral, né? Que fica na Austrália. Depois vocês veem vídeos, né? Tem tantos documentários sobre isso, é realmente incrível. E o Procurando Nemo foi pensado para ser nesse espaço mesmo. Quando a gente vai olhar o clima, lembrem-se dessa questão da maritimidade, a questão da umidade. Se a maioria são pequenas ilhas, quase todo mundo, vamos dizer assim, vai ser bem úmido. Aí vocês olham aqui esse verdinho, né, que é esse tropical úmido, quase todas as ilhas, né? Fiji, Vanuatu, Tonga, até Kiribati, que eu já falei um pouco mais, Papua Nova Guiné. E lembrem que a linha do Equador tá bem pra cá, né? E aí a Austrália, né, bem sequinha, com aquele desertão. E aí onde que as pessoas moram vai ser sempre em locais de maior umidade. Então vai ser no sul da Austrália, né? Vai ser temperado úmido. Nessa ilha de Tasmânia também. Aí a ilha sul de Nova Zelândia, temperado úmido. E esse temperado um pouco mais quente aqui na ilha norte de Nova Zelândia. Mas sempre essa questão da umidade, né? Por serem ilhas. E aqui, principalmente pela bacia hidrográfica, que eu já tinha falado, eu vou mostrar hoje de novo. Mas no caso da Austrália, qual que é a diferença? Porque desse lado aqui, no lado oeste, tem uma corrente marítima fria. É o que não permite que a água evapore e chova, né? Então aí fica esse grande desertão. Deserto de Vitória, deserto de Gibson, tem vários. Mas a fotinho de satélite da Austrália vai ser bem assim, né? Um grande deserto assim, e nessa região sudeste um verdinho ali, que aí vai ter a capital, vai ter as cidades mais relevantes, tá? E quando a gente tá falando de deserto, não se esqueça pela questão das dunas, né? A diferença das dunas móveis e dunas fixas, como é que elas são fixadas.
pela vegetação. E a bacia hidrográfica mais importante vai ser no Sudeste. Até no livro de vocês também tem um mapinha só dessa bacia hidrográfica. Depois dêem uma olhada, não deixem de ler. E aí a metade da população da Austrália mora nessas 3 cidades, que nem são as capitais. Se alguém quiser saber qual é a capital, pesquisem depois. Porque aí muitas vezes a gente pensa que é Sydney. Ou talvez Melbourne, mas não é nenhuma delas. É igual Estados Unidos, assim, que o povo confunde bem. E aí a densidade demográfica vai ser bem parecida com a gente sempre falou do Brasil, né? No litoral. Só que nesse caso vai ser no litoral sudeste, assim, muito, muito grande. Aqui eu coloquei 2 fotos de pontos turísticos de Sydney, que é a cidade mais conhecida. E essa questão que eu até mencionei, se não me engano, no Oriente Médio, da dessalinização, vários países pensam isso, né? Tentam fazer alguma coisa, mas além de ser muito caro, não tem o que fazer com sal. Não é simplesmente, meu Deus, venda no supermercado, porque ele vai ter uma toxicidade diferente e vai ser uma quantidade muito grande. Então, se você descartar na terra, vai prejudicar o solo, vai contaminar o solo, e se retornar ao mar, você vai acabar com o bioma marinho ali. Não vai ter grande barreira de corais mesmo. Sobre o relevo mais relevante da Austrália é o Uluru, que é essa grande rocha, né, o que a gente chama de um monolito. Olha lá as pessoas, pra vocês verem o tamanho. Um monolito, ou igual, não sei quem lembra, um Inselberg, né, que se localiza bem na região central da Austrália e é considerado pelos aborígenes, né, os indígenas que moram nessa região, como um local sagrado. E é muito interessante desse monte é que, né, turista faz isso, pega pedacinhos de coisas e quer levar para casa. E aí os indígenas disseram que lançaram uma maldição assim para ninguém levar. Então o Parque Nacional onde fica o Uluru recebe várias encomendas do mundo todo falando que teve azar e pedindo desculpas por ter pego, sendo que não pode. Então é um caso interessantinho aí pra vocês verem a cultura do espaço também. Pra gente finalizar essa parte mais física, assim, da geografia, o que é interessante, turma, é que, assim, existem muito mais ilhas do que a gente ouve falar, e além disso também, opa, desculpa, mudei. E além disso também, tem ilhas que são de outros países. Eu tinha mencionado o Havaí, mas uma ilha muito famosa também é a Ilha de Páscoa, que é essa dos cabeçotes, assim, enormes. Também se localiza nesse continente, nas águas do Oceano Pacífico. Enfim. Mas existe o problema dessa questão da altitude, porque essa população insular, isso é, das ilhas, né, não tem onde ficar se as águas continuarem a subir, né, porque isso é um fator que tem acontecido nos últimos anos por causa da mudança da temperatura. Então, já estão tentando fazer algumas coisas, construir, mas é algo assim, uma contenção um tanto quanto, vamos dizer, desesperada e talvez não, né? Provavelmente não vai dar muito certo. Então, vamos ver. E já é algo falado em várias notícias e também até foi discutido na COP, que foi em Belém agora, né, no Pará. E já tem algumas ilhas até que a gente pode considerar elas como enterradas por essa questão delas já terem ido por água abaixo. E uma delas é essa ilha. Mas assim, vejam só a altitude dela ali, como é que ela é super rasa. Então é um problema que assola esse continente. Aumento das temperaturas do mundo, isso é um fato que está acontecendo. Aí a discussão é por causa de quê? Mas, igual a gente já viu em Era do Gelo, né? A mudança da água, do nível do mar, isso é normal. Enfim. Última coisa que eu gostaria de falar sobre esse continente e sobre os fatores físicos desse lugar é a questão do fuso horário. Vocês já pensaram sobre isso, já falamos sobre isso um milhão de vezes, né?
a fuso horário a gente usa as longitudes. Só que a gente não usa as longitudes certinhas, as linhas sempre tem algumas variações. Por que elas não são retas? Por causa das ilhas, por causa dos países, por causa da adaptação, né? Então eu queria mostrar até essa questão do que a gente chama de anti-meridiano de Greenwich. Quando a gente vê o mundo da maneira usual, né, com Greenwich aqui bem no meio, vamos dizer, a gente pode olhar o mundo pelo outro lado, que é igual esse mapinha aqui, que a gente está vendo o mundo do lado contrário, digamos assim, mas focado na Oceania. E quando a gente olha nessa outra perspectiva, qual que é a questão? É que o ser humano pensou, onde que a gente vai colocar um parâmetro para dividir um dia do outro, né? Então, como é que eu vou falar que aqui no Brasil é tal dia, tal horário, e lá na Austrália é 14 horas à frente, já é outro dia? Qual que é o ponto que a gente pode pensar que vai separar o início e o final do dia? Esse ponto é o anti-meridiano de Greenwich, ou chamado ali Internacional de Data. Mas qual que é a questão? Além aqui do norte ter que fazer uma voltinha ali para pegar a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro, também existem várias ilhas aqui que a gente não está conseguindo ver. Coloquei duas para vocês verem, né? E não se confundam o leste e oeste, pelo amor de Deus. Tonga está no leste, Samoa está no oeste. Por mais que esteja ao contrário, não se confundam, né? Então Tonga vai estar um dia à frente de Samoa. Então imagina, eles estão distanciados 900 quilômetros. Então não sei, BH, São Paulo. E tem uma diferença de 24 horas, né? Mas isso é essencial para a gente separar o dia e principalmente evitar que um país tenha 2 dias diferentes. Imagina que difícil de organizar, que difícil de pensar toda essa questão, né? Então, tudo que está aqui a oeste, a baleinha, a tartaruguinha, vai estar um dia atrás. Bem, então vai estar anterior e o peixinho e o canguru vai estar à frente. Então a Austrália está sempre à frente do tempo. Não sei se vocês já pegaram algum meme sobre isso, mas às vezes acontece quando tá alguma notícia assim no final do ano, que já é Réveillon na Austrália, aconteceu isso na Austrália, né? Porque como se a Austrália estivesse no futuro, né? Isso já aconteceu na Austrália, enfim. E também tem um livro muito bom, não sei quem conhece, né? O Grande Júlio Verne, não sei se o Eduardo já fez vocês lerem. Maravilhoso, maravilhoso demais. Que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. E no livro mesmo acontece essa questão dele ter que voltar um dia. Não vou ficar dando muito spoiler não, que o livro é muito bom. E aí, ele tem que pensar essa questão. Se ele foi de leste para oeste, para onde que ele passou. E aí vale a pena considerar essa questão do fuso horário, mas a questão do cálculo, como entender e tal, a gente vai ver isso no primeiro ano do ensino médio de novo, então não se preocupem muito, bem? Tá tudo tranquilo. Esse cálculo do fuso horário que assusta bem, certo? Vou agora gravar um outro vídeo pra gente falar um pouquinho da população.